Estamos no ano de 1859, na Carolina do Sul. O ar é pesado, quente e úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e algodão pronto para a colheita. Mas há outro cheiro no ar, um cheiro de medo e tensão. A nação inteira está prestes a explodir numa guerra, e aqui no Sul, os senhores de terra se agarram ao seu poder com unhas e dentes. A plantação Blackwood é um exemplo perfeito disso. Campos de algodão se estendem até onde a vista alcança, uma imensidão branca que esconde a escuridão da escravidão. A casa principal, grande e imponente, parece um castelo no meio desse império construído com o suor e o sangue de centenas de cativos. A vida aqui é regida por duas coisas: o preço do algodão e a vontade de um único homem, um homem que se considera um rei em seu próprio domínio, um Deus que decide o destino de todos que vivem sob seu teto e em suas terras, sem questionamentos ou misericórdia. Esse homem era Silas Blackwood. Aos 50 anos ele era a personificação do poder patriarcal do Sul. Alto, com ombros largos e um olhar frio que parecia perfurar a alma, ele governava sua propriedade com uma Bíblia em uma mão e um chicote na outra. Para os vizinhos e investidores, ele era um pilar da comunidade, um homem devoto que construiu sua fortuna com trabalho duro e a bênção de Deus. Mas para aqueles que viviam sob seu jugo, especialmente os escravizados e sua própria esposa, ele era um tirano. A maior obsessão de Silas não era o dinheiro ou a terra, mas sim a sua linhagem. Ele precisava de um herdeiro, um filho para carregar o nome Blackwood e herdar seu império. Sem um filho, ele se sentia um fracasso, uma piada aos olhos de Deus e dos homens. E essa frustração o estava transformando em um monstro ainda mais perigoso, corroendo-o por dentro e fazendo-o procurar um culpado para sua desgraça. A culpada, em sua mente distorcida, era sua jovem esposa, Eleonora Vance. Após anos de um casamento sem filhos, Silas declarou que ela não era infértil, mas amaldiçoada. Ele se convenceu, com a ajuda de pregadores fanáticos que passavam pela região, que um demônio habitava o ventre de sua mulher, impedindo a concepção de um herdeiro. E para um homem como Silas, uma maldição não era algo a ser compreendido, mas a ser expurgado com violência. Em uma noite escura, sem lua, ele tomou sua decisão. Ele ordenou que 5 de seus escravos mais fortes e robustos fossem levados a um celeiro afastado. Lá, ele lhes deu uma ordem terrível. Eles deveriam participar de um ritual brutal contra Eleonora. O ato, segundo ele, seria um exorcismo para purificar a casa da maldição. Para os homens forçados a obedecer, era uma sentença de horror. Para Eleonora, era o início de um pesadelo indescritível. Se essa história já te prendeu, imagine o que vem pela frente. Para não perder nada, se inscreva agora no canal, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Seu apoio é fundamental. Eleonora Vance não era uma filha do Sul. Vinda de Boston, filha de um comerciante, ela cresceu cercada por livros e debates, onde a mente de uma mulher era vista como um jardim a ser cultivado, e não um campo a ser semeado. Seu casamento com Silas Blackwood foi um acordo de negócios, uma troca de prestígio nortista por terras sulistas. Chegou à plantação Blackwood como uma noiva de 20 anos, pálida e com uma aparência delicada que Silas confundiu com fraqueza. Ele a via como um vaso de porcelana, bonito e frágil, cujo único propósito era carregar sua linhagem. Mas por trás de seus olhos quietos e de sua postura submissa, havia uma mente afiada, que observava, analisava e registrava cada detalhe daquele império construído sobre a dor alheia. Ela aprendeu a navegar naquele mundo de brutalidade silenciosa, escondendo sua inteligência como se fosse um pecado, esperando o dia em que pudesse respirar livremente. Esse dia, no entanto, parecia cada vez mais distante, perdido no horizonte infinito dos campos de algodão que a aprisionavam. O conflito central que envenenava a vida na mansão Blackwood era a ausência de um herdeiro. Ano após ano, a esperança de Silas se transformava em uma frustração amarga, e essa frustração encontrava um único alvo: Eleonora. Cada mês que passava sem um anúncio de gravidez, era mais uma camada de desprezo que ele depositava sobre ela. As refeições se tornaram interrogatórios silenciosos, onde seu prato intocado era um símbolo de seu ventre vazio.
Em público, ele a tratava com uma cortesia gelada, mas dentro das paredes da casa, sua crueldade era explícita. Ele a culpava abertamente, questionando sua feminilidade, sua saúde, sua própria dignidade como mulher. Para Silas, a ideia de que o problema pudesse ser dele era impensável, uma afronta à sua masculinidade e ao seu poder. A culpa tinha que ser dela. Era a única explicação que sua mente arrogante conseguia aceitar. Eleonora se tornou uma prisioneira em sua própria casa, uma lembrança constante do maior fracasso de seu marido, e ele a fazia pagar por isso todos os dias. A situação piorou drasticamente quando Silas começou a buscar respostas não na medicina, mas em uma forma distorcida e punitiva de religião. Pregadores itinerantes, homens com olhos febris e vozes de trovão, passavam pela região vendendo salvação e condenação em doses iguais. Eles encontraram em Silas um ouvinte fervoroso. Esses homens não falavam de infertilidade, mas de maldições, de demônios que se aninhavam no ventre de mulheres pecadoras para impedir a propagação de linhagens abençoadas por Deus. A obsessão de Silas ganhou um nome e uma justificativa divina. Ele não era apenas um homem frustrado, era um homem justo lutando contra uma força maligna que habitava sua própria esposa. A atmosfera na mansão tornou-se sufocante, cheia de orações que soavam como acusações e leituras bíblicas que destacavam a punição de mulheres estéreis. Eleonora não era mais apenas uma esposa que falhou, mas uma alma amaldiçoada, um recipiente de impureza que precisava ser purificado à força. A tensão está crescendo, e o pior ainda está por vir. Se você está sentindo a injustiça dessa história, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like para não perder o desfecho. A humilhação de Eleonora deixou de ser um assunto privado e se tornou um espetáculo de crueldade. Em um jantar com outros fazendeiros, Silas, em um ato de piedade perversa, pediu que todos rezassem pela alma atormentada de sua esposa. Com Eleonora sentada à mesa, pálida e imóvel, ele descreveu sua casa como assombrada pela praga da esterilidade, um castigo divino que ele, como um homem de fé, precisava suportar. Ele a forçou a ouvir cada palavra, cada olhar de pena ou desprezo dos convidados. Ela não chorou nem protestou. Apenas o encarou, e pela primeira vez, Silas viu algo em seus olhos que não era medo. Era um brilho frio, uma calma assustadora que ele não conseguiu decifrar. Naquele momento, a mulher frágil que ele pensava ter quebrado, começou a se transformar. A dor e a vergonha estavam sendo forjadas em algo muito mais duro e perigoso, uma determinação silenciosa. Ele a subestimou, acreditando que sua submissão era infinita. Foi o maior erro de sua vida. A partir daquele dia, Silas abandonou qualquer pretensão de encontrar uma solução pacífica. Convencido pelos pregadores de que uma ação drástica era necessária, sua mente fanática concebeu um plano terrível, uma solução que misturava superstição primitiva com sua própria natureza sádica. Ele não via mais Eleonora como sua esposa, mas como um obstáculo a ser removido, uma maldição a ser expurgada. Ele começou a observá-la de uma maneira diferente, não com a raiva de um marido desapontado, mas com o olhar clínico de um inquisidor planejando um exorcismo. Eleonora sentiu a mudança no ar, o silêncio dele era mais ameaçador que seus gritos. Ela o via conversando em segredo com o capataz, olhando para os escravos mais fortes dos campos com um interesse novo e perturbador. O medo que ela sentia se transformou em um pavor gelado, a certeza de que algo inimaginável estava prestes a acontecer. Ela estava completamente sozinha, uma estrangeira em uma terra hostil, à mercê da loucura de um homem que detinha poder absoluto sobre sua vida e sua morte. A noite escolhida por Silas para o seu ato de purificação foi uma sem-lua, escura como o interior de um poço. A escuridão parecia engolir a plantação, abafando todos os sons, exceto o zumbido dos insetos e as batidas ansiosas dos corações. Ele deu a ordem ao seu capataz com uma calma assustadora, como se estivesse mandando consertar uma cerca. O capataz, um homem acostumado à brutalidade, sentiu um calafrio ao ouvir o plano. Ele foi até a senzala e chamou 5 homens pelo nome: Josaia, Samuel, Isaque, Abel e Jonas. Eram os mais altos, os mais fortes,
homens cujo trabalho era quebrar a terra e carregar fardos pesados. Eles foram arrancados de seu sono sem nenhuma explicação, apenas com a ordem de seguir o capataz até o celeiro mais afastado da propriedade. O medo imediato tomou conta deles, pois uma convocação noturna raramente significava algo bom. Eles caminharam em silêncio, cada passo os levando para mais perto de um horror que ainda não conseguiam imaginar, mas que já sentiam no ar pesado da noite. Os 5 homens, liderados silenciosamente por Josiah, seguiram o capataz pelo caminho de terra escura. A única luz vinha de uma lanterna solitária que lançava sombras dançantes e monstruosas ao redor deles. Nenhuma palavra foi trocada, mas o medo era uma linguagem universal que todos ali entendiam perfeitamente. Eles sabiam que a desobediência a Silas Blackwood significava o chicote, a marca de ferro quente ou algo ainda pior. Eram ferramentas nas mãos de um mestre, e naquela noite, sentiam que seriam usados para um propósito terrível. Ao chegarem à porta do velho celeiro, o capataz apenas apontou para dentro e se afastou, desaparecendo na escuridão como um fantasma. Ele não queria ser testemunha do que estava por vir. Lá dentro, à luz de algumas velas, Silas Blackwood os esperava. Ele estava de pé, ao lado de um barril com sua Bíblia aberta, e seu rosto parecia esculpido em pedra, sem qualquer traço de emoção. A armadilha estava montada, e eles haviam acabado de entrar nela. Dentro do celeiro, o ar era ainda mais denso, com o cheiro de feno velho, terra úmida e do pavor que emanava dos 5 homens. Silas não levantou a voz. Ele falou de forma calma e metódica, explicando que eles haviam sido escolhidos por Deus para uma tarefa sagrada. Ele lhes disse que a casa Blackwood estava amaldiçoada pela infertilidade de sua esposa, que um demônio residia nela, e que eles seriam os instrumentos de um exorcismo divino. Ele distorceu as Escrituras, citando passagens sobre purificação e obediência, transformando o ato de violência que planejava em uma ordem do céu. Para os homens, aquilo não fazia sentido algum. Era a loucura de um homem branco poderoso, mas uma loucura que eles seriam forçados a executar. Silas deixou claro que qualquer hesitação seria vista como um ato de rebelião não apenas contra ele, mas contra o próprio Deus, e a punição seria rápida e exemplar. Eles estavam encurralados, sem escapatória, obrigados a se tornarem monstros para sobreviver. Enquanto isso, na casa grande, Eleonora estava em seu quarto, tentando encontrar algum consolo em um livro. A quietude da noite foi quebrada quando a porta se abriu com violência. Silas entrou, seus olhos brilhando com uma intensidade febril que ela nunca tinha visto antes. Ele não disse uma palavra. Simplesmente a agarrou pelo braço com uma força que a fez perder o fôlego. Ela tentou lutar, perguntar o que estava acontecendo, mas sua voz morreu na garganta. Ele a arrastou para fora do quarto, descendo as escadas e atravessando o jardim, seus pés descalços sendo arranhados pelas pedras e galhos no caminho. O terror puro a dominou. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas a expressão no rosto de seu marido era a de um homem que havia cruzado a linha final da sanidade. A casa imponente e sua prisão dourada ficou para trás, e ele a puxava em direção à escuridão total, em direção ao celeiro afastado de onde nenhum som poderia ser ouvido. Quando foi jogada no chão de terra batida do celeiro, a luz trêmula das velas revelou a cena aterrorizante. Os 5 homens estavam parados contra a parede, seus rostos uma máscara de horror e desespero. Foi então que Eleonora entendeu. A loucura de seu marido não era mais feita de palavras e humilhações. Ela havia se tornado física, real e estava prestes a destruí-la. Silas se ergueu sobre ela, a Bíblia em uma mão, e começou a recitar versículos em voz alta, sua voz ecoando no silêncio mortal. Ele a denunciou como um recipiente do mal, uma mulher amaldiçoada que havia trazido a desgraça para sua linhagem. Ele então se virou para os homens e com um gesto frio e imperioso deu a ordem. Purifiquem esta mulher, ele comandou. Expulsem o demônio em nome do Senhor. Para Eleonora, o mundo se desfez naquele instante. Não havia Deus ali, apenas um monstro e as vítimas que ele criara. O que se seguiu não foi um ato de paixão ou fúria, mas algo muito pior. Foi um ritual frio, metódico e desumano. Sob o olhar atento e satisfeito de Silas, os homens foram forçados a cumprir a ordem. Eles se moviam como autômatos com os olhos vazios, suas almas esmagadas pelo peso do que estavam sendo obrigados a fazer.
A violência foi deliberada, calculada para quebrar não apenas o corpo de Eleonora, mas seu espírito, sua vontade, sua própria identidade. Silas observava cada detalhe não como um participante, mas como um sacerdote conduzindo um sacrifício. Ele acreditava firmemente que estava travando uma guerra santa, que a dor e a humilhação impostas à sua esposa eram o preço necessário para limpar sua casa da maldição. Para Eleonora, o tempo parou. A dor era imensa, mas a traição e a crueldade de seu marido eram uma ferida ainda mais profunda, um veneno que parecia queimar tudo por dentro, deixando apenas um vazio gelado para trás. Quando tudo acabou, o silêncio que caiu sobre o celeiro era mais pesado do que qualquer grito. Eleonora jazia no chão, imóvel, um corpo frágil coberto de terra e lágrimas secas. Ela não se movia, não emitia som. Para todos os efeitos, a mulher que havia sido arrastada para aquele lugar não existia mais. Silas olhou para ela por um longo momento, seu rosto impassível. Em sua mente doentia, ele não via uma vítima, mas a prova de sua vitória sobre o mal. Ele acreditava ter finalmente quebrado a maldição. Com um aceno de cabeça, ele dispensou os 5 homens que saíram do celeiro como sombras, levando consigo a vergonha e o horror do que haviam feito. Silas se virou e foi embora, deixando Eleonora sozinha na escuridão fria do celeiro. Ele estava convencido de que havia vencido. Aos olhos dele e de qualquer um que a visse naquele estado, ela estava completamente destruída, uma casca vazia sem esperança de recuperação. Nos dias que se seguiram, Silas Blackwood não viu o que realmente aconteceu no celeiro. Ele via apenas o que queria ver: uma esposa quebrada, silenciosa e submissa. Eleonora mal falava, comia pouco e movia-se pela casa como um fantasma, com os olhos baixos e o corpo encurvado. Para Silas, era a prova de que o demônio havia sido expulso, deixando para trás uma casca vazia, dócil e obediente. Ele se sentia vitorioso, um patriarca que havia restaurado a ordem divina em seu lar com mão firme. Ele não percebeu a mudança sutil nos olhos de sua esposa. O medo havia desaparecido, substituído por um vazio frio e calculista. A mulher que ele arrastou para a escuridão não existia mais. No lugar dela, algo muito mais perigoso e paciente havia nascido, algo que ele, em sua arrogância, era completamente incapaz de enxergar. Ele havia vencido a batalha, mas Eleonora já estava planejando como venceria a guerra. A performance de Eleonora era impecável. Ela se tornou a sombra que Silas sempre desejou que ela fosse. Cumpria suas tarefas domésticas com uma eficiência mecânica, nunca levantando a voz, nunca questionando uma ordem. Para os vizinhos e visitantes, ela era a imagem da piedade e do sofrimento, uma mulher que carregava sua cruz com resignação. Silas se deleitava com essa nova submissão, exibindo-a como um troféu de sua autoridade. Ele a levava à igreja onde ela se sentava de cabeça baixa, a personificação da humildade forçada. Mas, por trás daquela fachada de fragilidade, a mente de Eleonora estava mais afiada do que nunca. Cada palavra de desprezo de Silas, cada olhar de pena dos outros, era combustível para a fornalha que ardia dentro dela. Ela não sentia mais dor ou humilhação. Sentia apenas o peso frio de seu propósito, a certeza de que cada dia de fingimento a aproximava a um passo de sua vingança. Enquanto seu corpo se movia em obediência, sua mente trabalhava em segredo. Eleonora começou a observar tudo com uma nova intensidade. Ela não era mais uma prisioneira passiva, era uma estrategista estudando o campo de batalha. Ela memorizava os horários de Silas, quem ele encontrava, os nomes que mencionava em suas conversas de negócios. Seu olhar se fixou no escritório dele, um santuário proibido onde ele guardava os segredos de seu império. Ela notou a chave que ele escondia debaixo de um livro pesado na prateleira, a maneira como ele trancava as gavetas de sua escrivaninha. A mulher que antes lia romances e poesia agora devorava a rotina de seu inimigo com a fome de um predador. A fragilidade que Silas via era a camuflagem perfeita. Ninguém suspeitaria da mulher quebrada que passava as tardes costurando no alpendre, enquanto na verdade mapeava cada vulnerabilidade do homem que a destruiu. O primeiro passo para seu plano precisava de um aliado, e ela sabia exatamente quem procurar.
Em uma tarde, enquanto supervisionava o trabalho no jardim perto da casa grande, ela viu Josiah. Ele estava consertando uma cerca, de costas para ela. Seus ombros largos estavam tensos, carregando não apenas a madeira, mas o peso daquela noite no celeiro. Ela se aproximou lentamente, com o pretexto de inspecionar as rosas. Quando ele se virou, seus olhos se encontraram por um breve instante. Não havia acusação no olhar dela, nem medo. Havia apenas um reconhecimento silencioso, uma aceitação da dor compartilhada. Ela deixou cair um pequeno lenço bordado, como se por acidente. Quando Josiah se abaixou para pegá-lo, ela sussurrou tão baixo que mal era um som. O celeiro! Depois do anoitecer. Sozinho. Ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível, e lhe entregou o lenço. A aliança mais perigosa da plantação Blackwood acabara de ser formada, selada sem testemunhas, no silêncio de uma dor mútua. Naquela noite, sob o manto de uma escuridão protetora, eles se encontraram no mesmo lugar que quase os destruiu. O cheiro de feno e terra ainda pairava no ar, uma lembrança fantasmagórica. Josiah estava tenso, esperando uma acusação, mas Eleonora foi direta. Ela não falou de perdão ou culpa. Falou de justiça. Explicou que não queria fugir, mas sim destruir Silas Blackwood por dentro, usando a única arma que ele não esperava que ela tivesse: sua inteligência. Ela precisava de olhos e ouvidos nos campos e na senzala, alguém que pudesse transformar informações em ação. Josiah, um homem cuja dignidade fora roubada naquela mesma noite, viu em suas palavras não apenas uma chance de vingança, mas de redenção. Ele não hesitou. Ali, no cenário de seu maior trauma, eles forjaram um pacto. Ela seria o cérebro, e ele as mãos. Juntos, fariam o império de Silas sangrar até a morte gota por gota. O escritório de Silas tornou-se o campo de batalha secreto de Eleonora. Nas madrugadas, quando a casa estava mergulhada no silêncio e seu marido dormia o sono dos justos, ela usava a chave escondida e entrava no coração financeiro da plantação. À luz de uma única vela, ela abria os pesados livros de contas. Sua educação em Boston, que Silas sempre desprezara como uma frivolidade nortista, tornou-se sua arma mais letal. Com uma caligrafia delicada, ela começou a copiar os registros em um diário secreto, criando um segundo livro razão. Ela decifrou as anotações codificadas de Silas, descobrindo dívidas enormes com credores em Charleston, acordos de algodão que beiravam a ilegalidade e investimentos arriscados que ele mantinha em segredo. Ela não estava apenas lendo números, estava mapeando a anatomia da arrogância de seu marido, encontrando cada artéria vulnerável, cada ponto de pressão que, quando pressionado, faria todo o sistema entrar em colapso. Enquanto Eleonora trabalhava com tinta e papel, Josiah trabalhava com terra e ferro. Ele era um líder respeitado entre os escravizados, um homem cuja palavra era ouvida. Ele se reuniu com Samuel, Isaque, Abel e Jonas, os outros 4 homens forçados a participar do ritual. Ele não precisou convencê-los. A vergonha e o ódio que sentiam por Silas eram um terreno fértil para a semente da rebelião. Sob a liderança de Josiah, eles iniciaram uma campanha de sabotagem silenciosa e invisível. Um arado quebrava misteriosamente durante a época mais crítica do plantio. Sementes de algodão de menor qualidade eram acidentalmente misturadas com as melhores. Pequenos vazamentos em celeiros de armazenamento passavam despercebidos, permitindo que a umidade estragasse fardos valiosos. Cada ato era pequeno, isolado e impossível de ser atribuído a uma pessoa específica. Era uma morte lenta e metódica, uma praga que corroía as fundações da riqueza de Blackwood, sem que ele soubesse sua origem. Os primeiros resultados não demoraram a aparecer. Relatórios dos campos começaram a chegar com notícias de uma produtividade inexplicavelmente menor. Um acordo de venda de algodão foi comprometido porque a qualidade da colheita não atingiu o padrão prometido. Silas Blackwood ficou furioso. Ele gritava com o capataz, ameaçava os trabalhadores com o chicote, mas não conseguia encontrar uma causa lógica para os problemas. Sua mente, já envenenada pela superstição, voltou-se para a única explicação que conhecia. A maldição não havia sido totalmente expulsa.
O mal ainda pairava sobre sua terra, zombando de seus esforços. Eleonora, sentada à mesa de jantar, ouvia suas reclamações com uma expressão de tristeza e submissão, enquanto por dentro, uma satisfação gélida crescia. A arrogância de Silas e sua fé cega eram os melhores aliados que ela poderia ter. Ele estava lutando contra as sombras, sem perceber que os verdadeiros inimigos estavam sentados à sua frente. A tensão na plantação Blackwood mudou de natureza. A frustração de Silas com sua esposa foi substituída por uma ansiedade crescente sobre seus negócios. Ele se tornou mais errático, mais paranoico, vendo sinais de desgraça em cada nuvem escura e em cada colheita murcha. Eleonora e Josiah continuaram seu trabalho com uma paciência de aço, comunicando-se através de sinais discretos e mensagens escondidas. A cada semana, uma nova perda financeira era registrada nos livros de Silas, mais um prego no caixão de seu império. Para o mundo exterior, a plantação Blackwood ainda parecia forte, um pilar da economia sulista. Mas por dentro, ela estava apodrecendo, sendo devorada por um câncer silencioso plantado por uma mulher que todos acreditavam estar quebrada e por um homem que todos viam apenas como uma propriedade. A armadilha estava montada, e Silas, cego por seu próprio fanatismo, caminhava diretamente para ela, sem saber que o julgamento final estava cada vez mais próximo. Com a base de seu plano firmemente estabelecida, Eleonora moveu-se para a fase mais perigosa de sua vingança. Suas incursões noturnas ao escritório de Silas tornaram-se mais ousadas e focadas. Ela não estava mais apenas copiando registros. Estava procurando por uma arma específica, uma única transação que pudesse implodir todo o castelo de cartas de seu marido. E ela a encontrou. Escondido em uma correspondência com um comerciante de Nova Orleans, havia um acordo para a compra de terras usando fundos que Silas havia desviado de um investimento conjunto com seus vizinhos. Era fraude clara e simples. Com as mãos trêmulas, mas o coração frio como gelo, ela fez uma cópia exata da carta e do registro contábil correspondente. Ela agora segurava a chave não apenas para a ruína financeira dele, mas para sua prisão. A mulher que ele tentou apagar da existência agora, possuía o poder de apagar o nome Blackwood da história, e ele não fazia a menor ideia do perigo que dormia sob o seu teto. Enquanto Eleonora reunia as provas em papel, Josiah transformava a sabotagem em uma arte. A lentidão e os pequenos acidentes já não eram suficientes. Eles precisavam de um golpe que doesse e que fizesse Silas sangrar dinheiro de verdade. O alvo escolhido foi o engenho de descaroçamento de algodão, o coração mecânico da plantação. Numa noite chuvosa, quando o som do trovão abafava qualquer ruído suspeito, Josiah e Samuel entraram no galpão. Com a precisão de cirurgiões, eles usaram uma barra de ferro para empenar sutilmente o eixo principal do mecanismo. Não era uma quebra óbvia, mas um dano estrutural que faria a máquina funcionar mal, rasgando as fibras de algodão e arruinando a qualidade de fardos inteiros antes que alguém percebesse o problema real. Seria um desastre caro e demorado de consertar, programado para se manifestar no auge da colheita, quando cada dia de paralisação significava uma fortuna perdida. A vingança deles não seria barulhenta como um tiro, mas silenciosa e corrosiva como a ferrugem. A notícia da falha no engenho chegou a Silas como um soco no estômago. Fardos e mais fardos de algodão de primeira linha estavam sendo classificados como imprestáveis, e seus compradores em Charleston já enviavam cartas furiosas. A pressão financeira, que antes era uma preocupação distante, tornou-se uma emergência desesperadora. A paranoia de Silas atingiu níveis febris. Ele via traição em todos os lugares, exceto onde ela realmente estava. Culpava a incompetência do capataz, a preguiça dos escravos e, acima de tudo, a persistência da maldição que ele acreditava assombrar sua terra. Em sua mente distorcida, a falha mecânica não era um problema de engenharia, mas um sinal do descontentamento de Deus. Ele passou a organizar sessões de oração nos campos, forçando todos a se ajoelharem sob o sol quente enquanto ele implorava aos céus por libertação, cego para o fato de que seu inferno particular estava sendo cuidadosamente construído por mãos humanas, bem debaixo de seu nariz.
Eleonora observava a espiral de desespero de seu marido com uma calma calculista. Ela o ouvia praguejando em seu escritório à noite, lendo as cartas dos credores que se tornavam cada vez mais impacientes. Chegou a hora de dar o próximo passo: manipular o manipulador. Em uma manhã, servindo-lhe o café, ela o encontrou com a cabeça entre as mãos, a imagem da derrota. Com a voz fraca e hesitante que ele se acostumara a ouvir, ela fez uma sugestão. Disse que seu pai em Boston sempre dizia que em tempos de crise, a melhor defesa era uma demonstração de força. Talvez, ela sussurrou, se os senhores vissem que a plantação Blackwood ainda é forte, que o senhor ainda é um pilar da comunidade, eles teriam mais paciência. Ela plantou a semente, uma ideia que apelava diretamente à sua vaidade e ao seu medo de parecer fraco. Ela sugeriu que ele desse um grande jantar para seus parceiros de negócios e credores, para mostrar que tudo estava sob controle. A história está chegando a um ponto crucial, e a vingança de Eleonora está prestes a se concretizar. Se você está ansioso para ver Silas Blackwood pagar por seus crimes, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder o grande final. Como Eleonora previu, a arrogância de Silas engoliu a isca sem hesitar. A ideia de um grande evento social, onde ele poderia reafirmar seu poder e status, era irresistível. Ele se apropriou da sugestão dela como se fosse sua própria ideia genial. Imediatamente começou a planejar o jantar mais opulento que a região já tinha visto. Seria uma demonstração de riqueza e estabilidade, uma forma de acalmar os credores, e talvez atrair um novo investidor para cobrir as perdas recentes. Ele ordenou que a melhor porcelana fosse usada, que o vinho mais caro fosse comprado, e que o cardápio fosse extravagante. Ele via Eleonora supervisionando os preparativos com sua eficiência silenciosa, e sentia uma pontada de orgulho. A esposa quebrada e purificada estava cumprindo seu papel perfeitamente, ajudando a construir o palco para o triunfo de seu mestre. Mal sabia ele que ela estava na verdade preparando o cenário para sua execução pública. Enquanto a mansão Blackwood fervilhava com os preparativos para a festa, uma operação paralela e silenciosa estava em andamento. Eleonora passava os dias organizando a casa e as noites organizando suas provas. Ela preparou um pequeno pacote com as cópias dos livros contábeis e da carta incriminadora, escondendo-o em um local de fácil acesso. Ao mesmo tempo, ela trocou uma mensagem final com Josiah através de um sinal combinado, um pano branco deixado na janela de seu quarto. Para qualquer um, era apenas um item de limpeza esquecido. Para Josiah, era a confirmação de que o plano entraria em sua fase final na noite do jantar. Ele, por sua vez, reuniu-se com os outros 4 homens. Eles não precisavam de muitas palavras. O olhar em seus olhos era suficiente. A noite da humilhação dele se transformaria na noite da libertação, e o fogo que Silas usou para tentar purificar sua casa seria devolvido a ele de uma forma muito mais literal e destrutiva. A noite do grande jantar chegou, e a mansão Blackwood brilhava como uma joia na escuridão do campo. As janelas estavam iluminadas por dezenas de candelabros, e a música de um quarteto de cordas se misturava ao som das conversas animadas. Os homens mais ricos e influentes da Carolina do Sul estavam ali, com suas esposas adornadas em sedas e veludos. Silas Blackwood era o anfitrião perfeito, movendo-se entre os convidados com um copo de uísque na mão, seu riso alto e confiante ecoando pela sala. Ele se sentia no auge de seu poder, convencido de que aquela noite reafirmaria seu domínio e silenciaria quaisquer rumores sobre suas dificuldades financeiras. Eleonora, vestida com um simples vestido cinza, movia-se silenciosamente entre os criados, garantindo que tudo estivesse perfeito. Para todos ali ela era apenas uma sombra, a esposa piedosa e quebrada de um grande homem. Ninguém poderia imaginar que a anfitriã silenciosa era na verdade a carrasca esperando pacientemente pela hora da execução. No auge da noite, depois que o último prato foi servido, Silas se levantou, batendo levemente em sua taça de cristal para pedir silêncio. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto enquanto ele olhava para a assembleia de homens poderosos. Ele começou seu discurso com palavras grandiosas sobre tradição, legado e a força do Sul. Falou sobre a bênção de Deus sobre suas terras e sobre os desafios que os homens de fé enfrentam.
Ele estava prestes a anunciar uma nova e lucrativa parceria, a mentira que ele esperava que salvasse seu império. Mas, no momento em que abriu a boca para revelar seu plano, uma figura se moveu da penumbra. Eleonora caminhou até o centro da sala, parando não ao lado dele, como uma esposa submissa, mas em frente a ele, como uma adversária. A sala ficou em um silêncio mortal. A música parou. Todos os olhos se voltaram para a mulher que, pela primeira vez em anos, olhava para seu marido de igual para igual, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. A voz de Eleonora, quando falou, não era a de uma vítima. Era clara, firme e cortante como vidro. Meu marido fala de bênçãos e legado, ela começou, seu olhar varrendo os rostos chocados dos convidados. Mas eu gostaria de falar sobre a verdade por trás da fortuna desta casa. De um pequeno bolso escondido em seu vestido, ela tirou um maço de papéis dobrados. Eram as cópias que ela fizera, a prova meticulosamente documentada de anos de engano. Com uma precisão cirúrgica, ela começou a ler. Expôs as dívidas enormes que Silas tinha com alguns dos homens sentados àquela mesma mesa, revelou o acordo fraudulento de terras que ele fez às custas de seus vizinhos e detalhou como ele desviava fundos para cobrir investimentos fracassados. O rosto de Silas passou do branco para o vermelho e depois para um roxo de fúria. Ele tentou gritar para que ela se calasse, mas os convidados o ignoraram, fascinados e horrorizados com a revelação de que o pilar da comunidade era, na verdade, um vigarista à beira da falência. Enquanto o caos irrompia na sala de jantar, um novo som começou a se infiltrar do lado de fora, um crepitar baixo e sinistro, seguido por gritos distantes. Um brilho alaranjado começou a dançar nas vidraças, projetando sombras medonhas nas paredes. A porta da frente se abriu com um estrondo e um dos criados da casa entrou correndo, com o rosto coberto de fuligem e pânico. "Fogo!" ele gritou, com a voz embargada pelo terror. "O armazém de algodão está tudo em chamas." A notícia caiu como uma bomba. O armazém continha toda a colheita do ano, o último ativo de valor que Silas possuía, a única coisa que poderia usar para pagar suas dívidas esmagadoras. Enquanto os convidados se levantavam em pânico, alguns correndo para as janelas, outros para a porta, a destruição financeira de Silas Blackwood se tornava completa. Seu império de papel, exposto por Eleonora, agora era acompanhado pela ruína física de sua riqueza, transformada em cinzas sob o céu noturno. Em meio ao pandemônio, a voz de Eleonora se ergueu novamente, silenciando a todos. Ela não se moveu, permanecendo como o centro calmo da tempestade. "O fogo levará o algodão dele", disse ela, seu olhar fixo em Silas, que estava paralisado, a imagem do desespero. "Mas a maldição desta casa não está nos campos ou nos livros de contas. A maldição sempre esteve nele." Ela então começou a contar, com detalhes frios e gráficos, a história da noite no celeiro. Ela descreveu como seu marido, em sua loucura fanática, a declarou amaldiçoada. Ela falou sobre os 5 homens, forçados sob ameaça de morte a participar de seu exorcismo. Ela não chorou nem vacilou. Narrou o evento não como uma vítima revivendo um trauma, mas como uma testemunha apresentando a prova final e irrefutável da monstruosidade do homem que todos ali respeitavam e temiam. O horror na sala era palpável, um silêncio pesado e doentio que sufocava o som do fogo lá fora. Ela deu um passo à frente, seu dedo apontando diretamente para o marido. "Este homem não é um servo de Deus. Ele é um monstro que se esconde atrás da Bíblia para justificar sua própria crueldade e seu fracasso como homem." Cada palavra era um golpe de martelo, quebrando a fachada de piedade e poder que Silas construiu ao longo de décadas. Ele não queria purificar minha alma. Ele queria quebrar meu espírito porque não podia me dar um filho. Ele culpou um demônio imaginário pela sua própria insuficiência. A acusação final foi a mais devastadora de todas, atingindo o cerne da identidade e do orgulho de Silas. Ela não o expôs apenas como um criminoso e um hipócrita, mas como um homem fraco, um fracasso patético que precisava torturar os outros para se sentir poderoso. Naquele momento, para todos os presentes, Silas Blackwood deixou de ser um patriarca temido e se tornou uma figura desprezível e digna de pena.
O feitiço estava quebrado, os convidados que antes buscavam a aprovação de Silas agora recuavam dele como se ele carregasse uma praga. Seus parceiros de negócios o olhavam com desprezo, os credores com uma fúria fria, e as mulheres com um horror indisfarçável. Ninguém disse uma palavra para ele. Simplesmente se viraram e começaram a sair, abandonando-o em meio aos restos de seu jantar e de sua vida. Silas Blackwood ficou sozinho no centro da sala, um rei deposto em um salão de baile em ruínas, com o brilho do fogo de seu império em chamas refletido em seus olhos vazios. Eleonora o observou por um último momento, não com ódio, mas com um vazio gelado. Ela tinha feito o que prometeu a si mesma. Ela não apenas sobreviveu, ela o desmantelou, peça por peça, usando sua própria arrogância como arma. A estrutura de poder da plantação Blackwood não foi apenas abalada. Ela foi totalmente aniquilada, e a mulher que todos consideravam a maldição da casa provou ser, no final, sua única e verdadeira juíza. Com o amanhecer, a fumaça ainda subia dos escombros enegrecidos do armazém de algodão, um monumento fedorento à ruína de Silas Blackwood. Ele não foi preso pois a palavra de uma mulher, mesmo com provas, valia pouco contra a de um proprietário de terras. No entanto, a prisão em que ele se encontrou foi muito pior. Seus credores, homens que compartilharam sua mesa e seu uísque na noite anterior, chegaram como abutres antes mesmo que o sol estivesse alto. Eles não vieram com advogados, mas com a certeza fria de que ele estava acabado. Sua reputação, a moeda mais valiosa no sul, havia sido transformada em pó. Ninguém mais faria negócios com ele, ninguém mais o convidaria para suas casas. Ele perdeu a plantação, a casa e cada centavo de seu nome. Silas terminou seus dias como um fantasma, um homem que andava pelas ruas de Charleston, ignorado por todos, assombrado não por um demônio, mas pela imagem de uma mulher silenciosa que ele subestimou e que, no final, o desfez completamente. Eleonora não esperou para ver o sol nascer sobre a sua vingança. Na confusão do incêndio e do escândalo, ela desapareceu na noite, levando consigo apenas o diário secreto e uma quantia considerável de dinheiro que havia metodicamente desviado ao longo dos meses. Seu primeiro e último ato como mulher livre não foi para si mesma. Ela usou os recursos e os contatos que seu pai em Boston lhe proporcionara para cumprir a promessa feita a Josiah. Em poucas semanas, uma operação secreta da Underground Railroad foi financiada, e Josiah, Samuel, Isaac, Abel e Jonas, juntamente com suas famílias, foram guiados para o norte em direção a uma vida onde não seriam mais propriedade de ninguém. Eleonora Vance, ou qualquer que fosse o nome que ela adotou depois, nunca mais foi vista na Carolina do Sul. Ela não buscava uma nova vida de destaque, apenas o silêncio e a paz que lhe foram roubados. Ela se tornou uma lenda, a Dama Cinzenta de Blackwood, cujo nome era sussurrado como um aviso e uma inspiração. A plantação Blackwood, com sua casa imponente e seus campos manchados de história, tornou-se um lugar amaldiçoado aos olhos da comunidade local. Ninguém queria comprar a terra temendo que a má sorte de Silas estivesse impregnada no solo. A casa grande foi abandonada, suas janelas quebradas parecendo olhos vazios, e a natureza lentamente a reclamou de volta, com trepadeiras cobrindo a varanda, onde um tirano uma vez se sentou. A história do que aconteceu naquela noite de jantar se espalhou, não nos jornais, mas em sussurros, de senzala em senzala, de cozinha em cozinha. Tornou-se um conto de advertência para os senhores de escravos mais cruéis, um lembrete desconfortável de que a opressão absoluta podia gerar uma resistência igualmente absoluta. Para os escravizados, a história de Eleonora e Josiah era um farol de esperança, a prova de que a inteligência e a coragem poderiam, por vezes, quebrar as correntes mais fortes, mesmo que apenas por um breve e glorioso momento de justiça. No final, a história da plantação Blackwood deixou uma lição gravada a fogo na memória daquela terra. A verdadeira maldição que assombrava aquela casa nunca foi a infertilidade de uma mulher, mas sim a arrogância desmedida de um homem. Silas Blackwood, em sua busca cega por um herdeiro para carregar seu nome, destruiu o único legado que realmente importava, a sua própria humanidade.
Eleonora, por outro lado, provou que a força mais poderosa não vem do cano de uma arma ou da ponta de um chicote, mas da resiliência de um espírito que se recusa a ser quebrado. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. A mulher que ele tentou purificar com fogo e violência não apenas sobreviveu às chamas, ela aprendeu a controlá-las, usando-as para queimar o mundo de seu opressor até que apenas cinzas restassem. O demônio foi de fato exorcizado, mas foi ela quem segurou a cruz.